Olá, eu sou a professora Patrícia Laurindo, educadora, pedagoga, pesquisadora na e da educação infantil, graduada em pedagogia, pós-graduada em gestão e psicopedagogia escolar e atualmente mestranda aí em ciências da educação, viabilizando já em processo final da pesquisa titulada Práticas Pedagógicas na Educação Infantil, Alcances e Limites. Estou aqui para falar um pouco, para apresentar sobre um artigo titulado A Formação da Aprendizagem na Infância, permeado aí, sobre o tema Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem, com o objetivo de abordar reflexões quanto à formação da aprendizagem na educação infantil, na perspectiva da criança e sobre o papel da família e da escola, que faz parte aí, desse contexto da criança no processo de aprendizagem dela. A respeito, para começar essa reflexão, a gente precisa entender dois paralelos, que a infância atualmente ela está constituída aí de crianças que têm o seu próprio jeito e de relacionar com esse mundo, sobre as suas vivências da prática do cotidiano. São crianças de diversos saberes, que têm suas próprias capacidades de se expressar, de se comunicar, de compreender esse mundo através das suas fantasias. No entanto, a Base Nacional Comum, ela traz aí que para esse novo contexto, para esse novo cenário mundial, essa nova sociedade que vive aí se transformando, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, participativo, aberto ao novo, e tudo isso, produtivo, responsável, ele requer mais do que um acúmulo de informações. Não basta você estar imerso ao ambiente, expressar-se nele, só absorvendo, acumulando essas informações. Então, é preciso compreender, fazer aí uma conexão do como essa criança compreende esse mundo e o que esse mundo exige da aprendizagem dessa criança. E para isso, a gente precisa entender aqui também que esse conceito de criança, de infância, de família, escola, educação infantil, tudo isso é conectado, está conectado, correlacionado quando a gente fala de aprendizagem na infância, na aprendizagem da criança. E todos esses elementos têm se transformado e vão continuar se transformando diante da sociedade, que também se transforma juntamente em prol ou consequência dessa educação e dos indivíduos que nessa sociedade está aí emergindo, que vai nascendo e surgindo. E aí, pensando como essa criança absorve e produz e adquire seus conhecimentos, a gente também precisa reconhecer que a criança ela assimila inconscientemente não só as questões físicas relacionadas a esse contexto, mas também assimila conscientemente esse clima afetivo, emotivo, que circunda as pessoas que estão ao seu redor, que estão imersos a esse ambiente. Então, a criança, em sua infância, ela precisa ter consciência do quanto essa afetividade faz parte dela. Então, a escola, a família, ela precisa entender o quanto essa afetividade faz parte dela, as suas ideias de emoção vêm sendo produzidas nesse brincar, nesse conviver, nesse conhecer-se. E aí ela contribui, digamos assim, para não ser aquele sujeito que simplesmente vai assimilar as informações. Ela vai também sentir essas sensações. Ela vai sentir as informações e as emoções. E é nessa perspectiva, Oliveira aborda aí, que não há uma essência humana,
mas sim uma construção de um homem permanente, a atividade de adaptação ao meio. Não é uma imersão, né? Não é uma absorção de informações, mas sim uma adaptação. E a adaptação, ela envolve tudo que a criança sente, tudo que esse ser sente, né? Em volta do que está ali em volta dele. Ou, em outras palavras, né? Ao constituir-se ao meio, atribuindo-lhe cada momento a um determinado significado. A criança é por ela constituída e adota formas culturais de ação que transformam a sua maneira de expressar. Ou seja, quando ela só acumula informação, é um aprendizado. Mas quando ela é oportunizada a sentir essas emoções de forma positiva, aí sim ela começa a se correlacionar com a maneira de se expressar, de pensar e de agir. Aliás, não só as emoções positivas, quando essa emoção, quando esse sentimento, quando ela assimila esse clima de forma inconsciente, é negativo, esse modo de expressar-se, de pensar e agir também vai ser negativo. Então, qual é o contexto que essa criança está envolvida? De que maneira esse contexto vai trazer para essa criança somente as informações ou toda essa assimilação para ela se expressar, conviver, para ela realmente ser crítico nessa sociedade? E aí a gente traz, né, esse enredo, esse eixo, esse sistema que é a família, que é o principal sistema dessa criança, né? Essa família, ela precisa entender o seu papel de cultivar esses valores afetivos, nessas novas vivências, para quando essa criança, ela desaninhar do seio familiar para ingressar na educação infantil, para, às vezes, ser cuidado por uma outra pessoa, né? Porque chega uma fase que a criança se desvincula. É necessário esse desaninhar do seio familiar. Então, quando esses valores são cultivados de forma positiva, a aprendizagem da criança vai ser de forma positiva. Por quê? Esse desaninhar vai ser mais prazeroso, a criança vai estar menos temerosa, mais curiosa, mais aberta ao que está sendo oferecido a ela. Ela tira ali inúmeros bloqueios negativos quando a família está em alerta, quando a família cultiva esses valores afetivos de forma positiva, tá? E aí a gente ressalta com a citação de Albuquerque aí, que a história de cada criança, quando chega na escola, na educação infantil, mesmo que seja lá na terindade, né? 4 meses de vida, às vezes tem uns até menores, ou seja, a gestação na chegada ao seu local de moradia, as suas experiências de fome. Então, assim, já existe todo um contexto, já existe toda uma sensação, um aprendizado antes da criança até mesmo nascer, né? E aí passa pelo esse sistema familiar que precisa estar sendo cultivado esses valores de forma positiva. Então, são os inúmeros processos vividos pelas crianças antes de chegar na escola. Então, o papel da família é realmente fazer desse tempo antes de chegar à escola, desde o momento da geração, cultivar esses valores para que a criança tenha esse desaninhar de forma mais prazerosa, de forma menos sofrida, de forma mais aberta, para que ela sinta-se confiante a sugar literalmente, a aproveitar todas as experiências que o contexto escolar vai oferecer para ela. E para dialogar com essa infância, né, com essa infância aí, que vem desde lá da maternidade, desde esse sistema familiar, a escola, ela precisa ser onde a criança deve encontrar os meios para se expressar, para se preparar para essa vida. É na escola que é preciso ter esse
as condições necessárias para essa formação, tanto intelectual quanto moral, né? Então, percebam a importância do papel da família e a importância do papel da escola. A família preparou, a família fez todo esse preparo, né? Cultivou esses valores de forma positiva, e a escola deve abraçar esses valores, considerar esses valores. E mais do que isso, as próprias diretrizes, né, educacionais da educação infantil traz que a proposta pedagógica da instituição, ela deve garantir a plena função sociopolítica e pedagógica, não só a pedagógica, mas a sociopolítica, né, e considerando as formas, né, as novas formas de sociabilidade, da subjetividade, com ludicidade, sustentabilidade, democracia, rompendo literalmente todas as relações de dominação etária, socioeconômica. O que significa isso? Que a escola, ela tem que respeitar e abraçar literalmente esses valores cultivados pela família, sem qualquer relação de dominação. E Fátima Salles traz aí mais uma afirmação que assim foi concebida a escola, como um espaço de acesso conhecido, de conhecimentos formais, com permanente novas formas de pensar, de se comportar, né, dando continuidade ao processo de humanização, ou seja, dando continuidade a esse processo que já foi construído lá na família, possibilitando o acesso aos bens culturais historicamente acumulados. Ou seja, aquilo que a criança já vem acumulando desde a gestação, desde a criação e todo o contexto da sua esfera familiar, deve continuar, não deve ser rompida, e sim perpassar por um processo contínuo dentro da escola. Então, a escola, ela tem que garantir, também na sua documentação pedagógica, no seu currículo, esse respeito, essas relações sem dominação de espécie alguma. E aí, tendo esse papel da família e da escola, é imprescindível que a família participe desse contexto escolar e que a escola abrace essa família e vice-versa, não um esperando pelo outro, né? Mas sim numa via de mão dupla, não para criticar, para apontar e dizer qual a função de um e de outro, mas sim para dialogar quais as ferramentas que a escola propõe diante disso, por que a criança está se comportando assim, e vamos resolver, vamos dialogar juntos, considerando a realidade em que a criança está inserida, por conta dos seus anseios, das suas angústias, as necessidades vividas por essa criança. O professor, ele estabelece aí um vínculo afetivo que vai contribuir para que a criança sinta-se amada, querida, demonstrando suas habilidades, fortalecendo e ampliando suas aprendizagens. Então, quando o professor, a escola, permite esse contato com a família e a família se apropria desse fazer da escola, a criança é a única e a melhor beneficiada, porque ali é estabelecido um vínculo das duas esferas da qual ela mais convive, da qual ela mais necessita, e é dessas relações que ela vai fortalecer suas habilidades e ampliar suas aprendizagens. E mais uma vez, não é blá blá blá, está lá descrito na BNCC, e também tem uma perspectiva muito bacana de Reis aqui, que na BNCC, as últimas décadas, né, vem se consolidando na educação infantil, essa concepção que vincula o educar e o cuidar. Por isso, essa necessidade desse cuidar da família e o educar da escola estar juntos, unidos em prol dessa aprendizagem, dessa afetividade, da construção desse vínculo, para que a criança sinta-se segura para se expressar e desenvolver aí na sua aprendizagem. Então, tem o objetivo aí de ampliar esse universo de experiência, conhecimento e habilidade dessas crianças,
diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. Percebam que a própria BNCC, ela traz que é complementar. Não há a família educa para isso, a escola educa para isso. Um complementa o outro, tá? Não há aí uma troca, uma inversão de papéis, e sim uma união de fazer, de complementação em prol da aprendizagem e desenvolvimento da criança. E os pais devem tomar consciência de que a escola não é uma entidade estranha. Ela é uma extensão, gente. É uma extensão do convívio da criança, né? Então, a família, ela precisa participar. Ela precisa entender que se é o lugar do meu filho, também é o lugar do qual eu preciso me apropriar e entender desses valores, de como a escola constitui essa aprendizagem. E assim, as duas mais importantes instituições da sociedade contemporânea, que é a família e a escola, devem unir esforços em busca de um objetivo comum, que é, claro, a aprendizagem e a formação desse indivíduo nesse processo, nesse período que é a infância. E aí, esse texto, ele conclui que as reflexões abordadas remetem sobre a importância de considerar a criança como sujeito da sociedade. A infância, bem como a educação infantil, um período virtuoso, o mais importante, o mais virtuoso para o processo de aprendizagem e formação dessa criança. E que tal processo se constitui a partir das relações, dos meios das experiências das crianças, né? Das vivências dessas crianças. Logo, a relação dos pares, que fazem parte das esferas sociais, ou seja, a família e a escola. Não só precisam estabelecer aí uma relação de respeito, mas de afetividade, garantida a confiança da criança, para que ela possa se expressar livremente, expor seus medos, enfrentar seus desafios. O texto vem reforçar o quanto a família e a escola precisam concretizar os seus diálogos, sem críticas, sem apontamentos, sem cobranças, e sim buscar estratégias promovendo aumento na qualidade das ações com que as crianças tomem a família e responsáveis parceiro dessa educação. Ou seja, a aprendizagem da criança não se dá simplesmente pelo contexto do meio em que ela está inserida, mas sim na qualidade deste ambiente em qual ela está inserida. E qual é o ambiente principal dessa família, dessa criança? É a família e é a escola. Então, os adultos dessas duas esferas que permeiam a criança, do qual a criança está inserida, precisam ampliar, concretizar essa afetividade para que a criança esteja segura. Isso só acontece quando a família e a escola percebem que a união delas é o que vai fazer a diferença na educação, na aprendizagem dessa criança, nesse período aí da infância, que, como eu já disse, é um período mais virtuoso para esse processo, é onde a criança vivencia tudo que ela vai ampliar, né, para o resto da vida dela e ser aí um indivíduo participativo e crítico na sociedade. Eu me despeço aqui, agradecendo a todos pela oportunidade e espero ter contribuído para a reflexão e, de repente, até a mudança de comportamento, tanto das famílias, quanto os professores, docentes, gestores, toda a equipe escolar, que precisam aí, ambos, né, se conectar mais, pensar mais nessa criança de uma forma afetiva e criar novas possibilidades, dialogar, né, sobre novas possibilidades e novas experiências que possa garantir realmente uma aprendizagem de qualidade para nossas crianças.